primeira coisa que acho que a gente tem que explicar o que é o ozônio, né? Porque todo mundo fala ozonioterapia, ozônio. O que é o ozônio e como que ele é gerado? Como que ele funciona nesse gerador? Certo, então vamos lá. O ozônio, ele é um componente da nossa atmosfera, lá da estratosfera, 15 quilômetros acima da gente. Ele é formado por 3 moléculas de oxigênio, né? 3 átomos de oxigênio. O gás oxigênio comum que nós respiramos, o O2, ele é forçado a se recombinar com mais um átomo e forma O3. Tem um cheiro característico e uma cor característica. Ele é azulado e a função dele lá em cima, na camada de ozônio, é nos proteger das emissões de ultravioleta B. Existem 3 ultravioletas, o A, que não nos faz mal, o B, que termina causando sérios problemas, porque ele é o mais forte, é o mais amplo deles, e o C. A camada de ozônio lá em cima nos protege do UVB, senão não haveria vida aqui embaixo. Vou explicar por quê. Porque o ozônio, ele filtra esses ultravioletas de modo que eles se quebrem no que a gente conhece no espectro de luz. Este é o ozônio existente na natureza. Acontece que, no começo do século, um cientista alemão, ele estava fazendo desenvolvimento de alguns fármacos, e ele esbarrou no gás que ele produziu, naquele primeiro momento, sem querer, e que tinha uma propriedade excepcionalmente antibactericida. E aí ele pôs o nome de ozônio, que é do grego, que é cheiro, porque ele tem um cheiro muito característico, e eles começaram a manipular esse gás. À medida que eles foram evoluindo, eles foram também entendendo o que este gás faz. Tá? Então, antes de falar sobre o que ele faz, vamos produzir ele aqui na Terra. Porque lá no céu ele é produzido através de raios. Né? As grandes descargas elétricas, você vê aquele azulado em volta do raio, ele produziu ozônio. Ele recombinou o oxigênio e produziu ozônio. Por isso o cheiro característico da tempestade. Uhum. Aqui, a gente tem alguns modos de fazer. Você pode fazer através de indução numa placa cerâmica, você pode fazer através de lâmpadas UV, ou você pode fazer o modo como nós trabalhamos, que é o mais indicado, que é através de um negócio chamado efeito corona. O que é isso? Basicamente, você pega os 110, 220 que você tem na sua rede elétrica, através de um circuito eletrônico, você vai aumentando e acumulando cargas até que ele chega numa bobina a 40 mil volts, 44 mil volts. E ele descarrega isso num núcleo próprio, que está encamisado, e ele produz milhares de raiozinhos, milhares de faíscas. Essas faíscas pegam o ar atmosférico e transformam em ozônio. Esse ozônio fica, então, retido dentro do aparelho e ele precisa sair de algum modo. O que a gente desenvolveu de mais bacana na O3Tec foi o modo de retirar este gás, de modo que ele não seja ofensivo aos humanos, nem aos animais, e seja prático de se usar, que é através de um Venturi, é um misturador desenvolvido por nós, que joga o gás para dentro da água, portanto, ele não está mais no ar, ele fica dissolvido nessa água, e dali ele vai para as mãos, para o rosto, para a pele do bichinho, para a nossa pele, para os animais. Basicamente é isso. Então, o ozônio que nós produzimos, ele tira o oxigênio inicial do ar, certo? Isso Tem quer dizer... diferença se eu colocar eu sei que vocês usam a bomba de aquário, né? Para impulsionar. Para o O3 óleo, né? Eu, inclusive, uso aquele compressor de inalação. Se eu colocar o oxigênio puro, é diferente? Vai sair diferente? Completamente diferente. Veja, a gente tem 21% de oxigênio no ar. O resto, basicamente, é nitrogênio, tá? Então, quando a gente pega o ar
o ar atmosférico para transformar em ozônio, uma parte desse ar está desperdiçado e a gente, através da nossa tecnologia, descarta essa parte, que são chamados subcompostos nitrogenados. Eles não servem para nada para nós. Aliás, a partir de uma certa graduação, eles começam a ser perigosos, tá? Se você usar oxigênio puro, que é o oxigênio hospitalar, que é o oxigênio usado nas mineradoras, envasadoras, e para ozonioterapia, você só pode usar oxigênio puro. O rendimento desta maquininha simplesmente dá um pulo. Ela vai de 250 a 500 miligramas na hora. É mais do que o dobro. Por quê? Porque você não está tendo que lidar com o nitrogênio. Você simplesmente fornece forçadamente oxigênio puro para que ele recombine. Então, é lógico, é uma questão de lógica química mesmo. Se eu só tenho O2, lá no final só vai sair O3. A proporção nossa é a seguinte: ele produz ozônio a 98,9% de pureza. Quando você entra com oxigênio puro, você produz ozônio a 100% ozônio. Certo? Então, dependendo da sua aplicação, dependendo da gramagem que você está usando de ozônio, você só pode usar oxigênio puro. Entendi. E aí, assim, eu falo isso porque eu tenho o oxigênio, né? E eu já senti a diferença de um banho com oxigênio e ozônio e o banho com o ar atmosférico. Né? O ar atmosférico. Mas, lógico, eles funcionam super bem. Mesmo funciona. A ideia é... Dá muita diferença. Aí eu queria falar a respeito dos efeitos do ozônio na pele e também se pode ser ingerido. Então, muitas dúvidas do pessoal. Mas se a gente tomar água com ozônio... Eu lembro que eu tinha um filtro de ozônio há muitos anos. Sim. Eu tinha filtro de ozônio. Se eu não me engano, eu me lembro, eu era pequeno, aquele quadradão, parece que tinha uns interruptores de parede. Era da Europa. E se for o mesmo que eu tive em casa, ele tinha umas cápsulas, que era a cápsula de ozônio. Ele fedia muito. Ele era muito forte. Ele tinha um cheiro de ovo podre, às vezes, mas era de extrema qualidade aquilo lá. Né? Foi os primórdios do ozônio aqui. Pois bem, então vamos lá. A gente deixava, inclusive, os legumes, né, nessa água. Exato, eu vou chegar nisso aí. É isso? É bem legal. O ozônio, por CO3, o oxigênio em si já é reativo, né? Ele é um oxidante. Tudo que ele toca tende, entre aspas, a se inflamar ou queimar. Então, por que o ozônio é tão forte? Porque ele tem sempre sobrando um átomo de oxigênio. Esse átomo de oxigênio está ali forçado, ele não queria estar ali. Então, quando ele encontra um ambiente químico correto ou que seja altamente reativo, ele solta rapidamente esse átomo, e esse átomo, por sua vez, vai lá e queima. O que ele queima normalmente? Ele queima proteína. É basicamente o que ele gosta, é o que ele é mais afim quimicamente. Então, ele vai atrás de vírus, de bactérias, de fungos, de líquens, de patógenos que tenham na sua composição nitrogênio, amônia, nitrito, nitrato, todos esses, o cloro, todos os ametais, ele vai atrás dele e ele quer, de alguma forma, neutralizá-los. Com isso, aquele primeiro grupo de cientistas alemães que depois foram transferindo isso para os Estados Unidos, eles notaram que existia um potencial higienizante, sanitizante do ozônio que era fora do normal. Ele é 3.500 vezes mais forte do que o próprio cloro. Caramba. Ele é cerca de 2.000 e tantas vezes melhor do que o próprio iodo.
Só que esses dois, cloro e iodo, eles deixam resíduos. O iodo a gente não pode usar em grandes quantidades porque ele afeta a nossa tireoide, né? Ele é um metal pesado acumulativo. O cloro, idem, mas o cloro tem outro problema. Ele gosta de mucosas, ele vai atrás de umidade e aonde ele encosta, o Cl2, ele se transforma em ácido clorídrico. E aquilo é um corrosivo violento. Nós temos no estômago. Além de tudo isso, o cloro, em determinadas situações, e a gente vai chegar lá, ele tem um subproduto chamado cloramina. E a cloramina tem o mesmo problema do iodo. Ela é mais forte, mais reagente, mais sanitizante, só que ela é acumulativa. Então, para nós que trabalhamos com aquarismo, que somos aquaristas, é muito fácil. Falou de cloramina, o cara dá um pulo, porque ele sabe que muitas vezes o peixe vai morrer e o peixe está saudável, e ele não sabe de onde é. E a fonte é o cloro. A água que vem das operadoras, não é falando mal delas, mas é por causa do processo de poluição, eles usam tantos químicos que uma das combinações com, se eu não me engano, é com fenol, ele vira cloramina. Então, o cloro vem escondido com cloramina. E isso o cloro em 5 horas evapora, ela não. E a pessoa toma, põe nos peixes e morre. Então, essa mesma água que nós estamos usando, nós vamos usar para os animais. Nós vamos ter problema. Nós tomamos essa água e nós também vamos ter problema, porque não existe um filtro comum de dolomita, de carvão, que tire isso. Isso é químico. E o ozônio destrói ele quase que imediatamente. O cloro e a cloramina, porque eles são muito afins quimicamente com ele. Então, ele destrói. Isso, por si só, já melhora a qualidade da água. A nossa água, que a operadora fornece, tem sais minerais, tudo bem, a água mais dura, mais mole, mas ela vem com resíduos de metais que estão no encanamento antigo, ela vem com um monte de patógenos, ela vem com um monte de resto de animais e vem cheio de coliformes. Se você passa pelo processo de ozonização, você está se livrando de cloro, flúor, vários tipos de metais pesados, você está se livrando desses coliformes fecais, que são matéria orgânica baseadas em carbono e nitrogênio, e ele destrói, e você só não está eliminando desta equação sais minerais, porque não tem nada a ver com o que é a proposta do ozônio. Esta água já estaria mais limpa. Portanto, respondendo a primeira parte da questão, você poderia beber à vontade. Pode beber 1 litro, 2 litros? Não, você pode se matar de tanto tomar água ozonizada, porque ela não é ela que vai te causar o mal. Na verdade, à medida que você ingere essa água oxigenada, e eu já peço, eu sempre falo para os clientes, tome um pouco dessa água, passe no olho, passe no rosto, limpe, bocheche a sua boca, com esta água você vai sentir a diferença. É muito mais leve, é muito mais gostoso. Por quê? Porque ele começou a agir ali. Quando a gente ingere, a água ozonizada já desce, ela vai limpando todo o trato digestivo. Na hora que ela chega no estômago, é praticamente uma água rica em oxigênio e muito pura. Portanto, o bichinho também pode tomar. Não tem problema nenhum. Tranquilo. É até melhor, porque a tigelinha dele não junta fungo, não junta bactéria. Quando a gente fala sobre os produtos, você falou sobre a ingesta, a gente pode também falar da higienização. Então, este mesmo ozônio pode ser usado para livrar de salmonela, de protozoários. Ele pode ser usado para limpar esses ovinhos de insetos que têm a camada de celulose muito fina. O ozônio penetra e mata, e destrói. Então, você tem verduras, legumes, carnes, ovos muito mais limpos e com durabilidade maior, porque você tirou deles os patógenos. Ah, mas, Luciano, eu como maçã orgânica. Tudo bem, mas a maçã orgânica, ela também tem, ou nem que não seja orgânica, ela tem uma espécie de cera, uma capa por causa da casca ser muito delicada. Isso eles dizem que não faz mal, mas tem muita gente que tem problema com isso. Lavou na água ozonizada, ela tira aquilo ali.
Você pega uma carne que tem aquele soro esquisito em cima, que a gente não sabe dizer o que é, e lava essa carne, além de tirar o cheiro dela, tira também uma camada gordurosa muito chata, que faz o mau cheiro dela. Então, você está livrando ela também de patógenos. Por isso, o ozônio é tão eficaz. Já estudei também. O ozônio também ele é lipofílico, né? Ele também se liga em moléculas de gordura, não é isso? Sim, porque ela é basicamente um carbono com lá os outros anéis, eu não vou entrar na parte química, mas basicamente é uma grande cadeia de carbono e ele vai tentar destruir essa cadeia, ele precisa quebrar essa cadeia, porque o carbono também é afim quimicamente com o ozônio, ele se recombina, né? Então ele também quer sair da estabilidade. Entrando nessa área que aí a gente vai falar sobre gordura e gordura de pele e as dermatites seborreicas, dermatites secas, que a gente tem muito prurido, né, em cães, principalmente. E eu sou suspeito porque eu uso mesmo, eu vi diferença. Mas eu queria que você explicasse como que o ozônio ele age nessa pele irritada, nessa pele que está com excesso de gordura, né? E como que ele vai se ligar nessa gordura e cicatrizar. Tá bom, vamos lá. Em termos químicos, eu não sou químico, eu não vou conseguir entrar muito nessa área. Mas, basicamente, é assim. Quando a gente... Eu vou pegar o bichinho que é mais fácil, porque é praticamente o nosso alvo. Você tem um animal que tem uma pele que, entre aspas, é muito judiada pela própria poluição, às vezes pela qualidade da ração, às vezes pelo ambiente em que ele vive, e ele tem uma resposta imunológica, às vezes exagerada, exacerbada. Uma das respostas é a pele, é o problema dermatológico, umas dermatites, que a gente não consegue entender muito bem e que muitas vezes não são tratáveis ou não são totalmente tratáveis com fármacos. E a pessoa começa a ficar desesperada. E a gente trata, muitas vezes, eu não posso generalizar, lógico, a pessoa trata o efeito, o que ele vê por fora. Então, vai remédio, vai shampoo medicamentoso, vai isso, vai aquilo, mas o cerne da questão não está em cima, está embaixo. Exatamente. E ali se instalou uma série de porcarias, uma série de patógenos, uma série de reações químicas alergênicas que têm que ser destruídas. E aí é que entra o ozônio. Então, quando a gente começa um banho ozonizado, eu sempre falo para as pessoas, começa com já o banho ozonizado, limpando, puxando ao contrário o pelo e superexponha aquela pele para que as primeiras microbolhas de ozônio entrem pelos poros, que ele é muito menor do que o poro, e ele expande, ele estoura lá dentro e expande. E aquele monte de poro vai se abrindo. Ali ele vai expor os primeiros patógenos que estão ali. Primeiro que ele vai limpar aquela camada de célula morta, que todos nós temos, humanos e animais, e segundo, ele vai começar por causa de abrir esses poros, ele vai começar a expor o tecido que está estragado por baixo, que eu acho que é 99%, 98% desses casos. Então, uma vez que ele encontra um tecido estragado, já machucado, ou um tecido que não consegue mais produzir, como é que é? Fibroblastos, né? As matérias ligantes que refazem a fibrina, que refaz aquele tecido, então ele vai destruir, ele vai começar a comer. O ozônio, literalmente, ele vai comer, ele vai oxidar, e ele se espalha por essa rede. Se há uma ferida visível, grande, ele vai começar a limpar aquela borda, ele vai limpando, mas principalmente ele vai lá no fundo. E ele vai matar aquilo que está impedindo essa pele de reagir. À medida que ele decai, porque ele para de ser O3, né, ele solta e volta a ser oxigênio, ele está oxigenando aquele tecido para que aquele tecido reviva, reaja e possa, de dentro para fora, fechar. Eu acho que essa é a parte mais brilhante do ozônio. Não sei se foi descoberto pensando
ou se os caras esbarraram nessa solução. O fato é que muita resposta cicatrizante, anti-alergênica, através do uso do ozônio, é porque ele trata por baixo, ele não se limita a tratamento tópico. Ele é tópico, porque ele não é invasivo, mas ainda assim, ele permeia pelo menos 3 camadas de pele. Olha, né? Eu tive várias experiências com ozônio, com óleo ozonizado, com ozônio, né? Em feridas, assim, colocando o saco plástico e deixando o ozônio agir, em feridas horríveis, assim, de perda de tecidual grandes, assim. E também tive experiência com ozônio em banhos, né? E em todos os casos é surpreendente. As pessoas falam que não sei o quê, mas funciona. Eu sou assim a prova viva que funciona. E eu acho, e você vai concordar comigo, que todos os banhos tosa tinha que ter um aparelho de ozônio, né? Justamente porque é excelente, né? A gente enfrenta 2 frentes, né? Nós temos 2 grandes problemas. Eu percebo isso, como nós estamos nesse ramo e desenvolvemos essa linha própria para a PET, nós enfrentamos sérios problemas. O primeiro é a indústria química, a farmacêutica. Os caras preferem remédio. Então, se você tem uma perebinha, remédio. Eu tenho um remédio para isso, eu tenho um creme para isso, eu tenho um gel para isso, eu tenho uma pomada, uma vacina, eu tenho um banho, eu tenho tudo. Então, você fica muito refém deles. Tá? Esse é o primeiro passo. Tem um segundo problema, que é a falta de conhecimento médico. Existe, sim, um grupo, Laí Ribeiro, Dr. Coimbra, um grupo que estuda através da escola cubana. Eles estudaram o ozônio, eles sabem o que ele faz, porque eles foram beber lá na fonte, Estados Unidos, Alemanha, França e Cuba, que usa muito, e eles trouxeram isso para o Brasil. Só que ele é visto como uma terapia alternativa. A única que entende que ozônio não é alternativo é a medicina veterinária, que usa a ozonioterapia. Mesmo assim, a gente encontra veterinários, que dizem que isso é mais ou menos como o elixir da juventude, o santo graal. Placebo, quer dizer, é uma baita de uma mentira idiota. Mesmo que você mostre para o cara. Né, Luciano? Não é um placebo. Isso. Na verdade, o que acontece? O que eu vejo muito. Eu fiz agora uma live anterior à sua com o Paulo de Tarso, que é um herbanário, que ele trata com ervas. E ele estava falando exatamente o que você falou. E olha, não foi nada combinado. Porque não adianta você só tratar topicamente um problema de pele, tem um problema de fundo aí muito grande. E às vezes o animal está intoxicado de tanto remédio, de tanta cortisona, de tanta coisa que tomou aí para trás. Então, o ozônio, ele entra aí, como você falou, que ele vai até em partes mais fundas da epiderme e tudo. Ele entra como um tratamento tópico, porém, ele vai ajudar a acalmar aquela pele para o animal também ficar mais calmo, porque é um ciclo, né? Se o animal tem coceira, ele vai ficar irritado, ele vai ficar nervoso, ele vai ficar mais quente, ele vai ter mais coceira, e aí não para isso, né? Então, isso que você falou é extremamente importante. Então, tem que fazer um tratamento como um todo. E é lógico que a indústria farmacêutica não quer isso. Não, eles Espera só um minutinho. Acho que você abriu outra janela aqui, peraí. Eu tive que abrir, eu fui obrigado. Pronto?
que acontece é o seguinte, nós falava sobre o cão, o comportamento do animalzinho muda muito, certo? Então, a gente teve um problema assim. Pessoal, eu falei, as pessoas não acham que a gente... Nós tivemos duas Beagles, uma delas viveu muito mais do que dizem, né? Do que um Beagle. Ela estava com 17 anos, ela estava meio ceguinha e ela desenvolveu diabetes. Então, ela teve dormência nos terminais, nos pezinhos. E ela comia até virar carne viva, porque aquilo incomodava, aquilo era horroroso para ela. E começou a dar infecções. Então, ela começou a ter infecção atrás de infecção. A gente tratava, botava o sapatinho e ela tinha que passar horas e horas com o sapato, aí começou a dar fungo. Então, a gente começou a usar o ozônio nela. Então, no período em que ela estava sem sentir o incômodo da ferida, a dormência, infelizmente, não sai, porque é diabetes. Mas ela não tinha mais a ferida, ela não tinha mais o fungo, ela conseguia, pelo menos, andar sem os sapatinhos com uma certa naturalidade. E numa dessas, ela teve que fazer uma operação, antes a gente não tivesse feito, mas ela teve que perder uma das patinhas, ela teve que ser amputada. E aí o diabético não sara, né? Já é difícil. Então a gente começou a passar, apesar do veterinário não ter deixado, nós começamos a levar óleo ozonizado e passava nela todo dia e ela teve cicatrização excelente. Mas por quê? Justamente por isso que a senhora falou. O tecido estava tão irritado, era tão destruído pela doença, que ele não consegue se reorganizar. As fibrinas, elas não se alinham, aquelas fibras que têm que se entrelaçar, elas não se faziam mais. Então, à medida que o oxigênio foi colocado, não havia mais o vírus, a bactéria, foi mais fácil cicatrizar. Só que isso é visível. Eu acho que a indústria farmacêutica, ela não quer esperar resultado, ela quer usar um remédio que faça esse resultado. Então, é uma interferência artificial num processo que poderia ser natural. Exatamente. Eu acho que agora você resumiu tudo, porque as pessoas também são assim, né? As pessoas têm pressa. É o que eu estava falando agora há pouco com o Paulo. Às vezes, uma doença demora anos para se instalar e você quer se curar em 2 dias. E não é assim que funciona, né? O corpo tem um tempo também para se regenerar. Ele tem um tempo também para cicatrizar. E a gente tem que respeitar esse tempo. É que as pessoas agora tudo tem pressa. Então, eu vejo essas técnicas mais naturais e eu considero a ozonioterapia uma técnica natural, porque o ozônio existe na natureza, não é uma química que você inventou para aquilo. Estou certa ou estou errada, Luciano? Sim, ele está lá, por isso que eu comecei falando lá da estratosfera, ele está presente. É que a gente conseguiu reproduzi-lo de forma a ter o gás aqui, senão a gente teria que capturar lá. Mas você tocou num ponto que eu acho interessante. Como a gente está focado nos banhos, a pessoa, eu até entendo o lado da pessoa. Então, a moça, o tutor, né, como ele gosta de falar, ele vem com um shih tzu, já com grandes áreas sem pelo, estragado, o bichinho fede, ele não sabe mais o que fazer, gastou com aqueles shampoos com hidrocloroxidina, e isso e aquilo, e é caro, não são shampoos baratos, são manipulados, e o cara gasta, e o cachorro não melhora, daqui a pouco aparece outro ponto, e o cachorrinho passa o dia inteiro incomodado, entra no estresse, cai mais pelo, aí o cara chega pro banho-tosa ou pro veterinário e diz, resolve, pelo amor de Deus. E aí é que a gente vê assim, a pessoa que vai procurar muitas vezes o centro estético,
ele quer que alguém dê alguma chance do bichinho melhorar, que aquele não é o normal daquele bichinho. E aí ele entra com banho ozonizado, é oferecido a ele. A pessoa normalmente, vai, entrega para o capeta ou dá para Deus e vamos ver o que dá. E aí, aquela vermelhidão inicial, às vezes um cheiro, pulga, que o pessoal diz que fica com muito cheiro, ou o próprio labrador, tira daquele banho, aquele prurido inicial não está mais ali. Não vai ser o tempo todo, mas vão ser algumas horas. Aquela vermelhidão daquela pele estragada deu uma diminuída. Aquela glândula anal deles, ninguém dá um jeito, tá com o cheiro aplacado. E aí, ela vê um resultado. O nosso medo é justamente dizer assim, e aí, amanhã já tá bom? Se eu der outro banho, daqui a 2 dias vai curar? Não vai. Cada animal, cada pessoa tem uma resposta diferente a tratamentos. Eu dei alguns exemplos em outras lives, é assim. As pessoas não param para pensar e ficam sobrecarregadas com informação. Você tem 2 doentes humanos com o mesmo câncer, com mais ou menos o mesmo tamanho. Aí você pergunta para o médico, quando é que eu estou curado? Você vai me curar quando? O médico vai poder responder isso, se ele não for um tremendo charlatão, ele vai dizer assim, não, se você pegar o tratamento, se o seu corpo responder assim, se tiver tudo isso, você se cura vamos lá, vamos tentar 10 sessões de químio, 15 de rádio. Os 2 fazem igual, um melhorou e o outro não. Por quê? Porque os corpos não reagem do mesmo modo. Então, eu falo isso para todo mundo que tem centro estético. Não prometa o que você não pode. Entre 2, 3 e 10 banhos. Só que eu já tive gente que precisou de 20 banhos. Para o cachorro realmente começar a responder e a pele dele não voltar a piorar. Então, ele não só não piorou, como ele evoluiu para uma melhora. Cura eu acho difícil falar, porque a gente tem que tomar cuidado com esse termo. Mas ficou sob controle, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Esse imediatismo termina atrapalhando e a pessoa termina apelando para outros tratamentos. Exatamente. E assim, né? Como eu já tive experiência de usar a água ozonizada, usar o óleo ozonizado, e realmente eu vejo muito resultado, inclusive com infecções fúngicas para fungo, aquele fungo resistente, sabe? Que está lá tomando cetoconazol, tomando um monte de coisa, e eu vejo que funciona, né? Mesmo passando óleo ozonizado, eu já tive assim remissão completa o animal assim tá infestado de fungo e ter remissão. Então, eu realmente coloco, eu vou lançar o curso, né? Esse é um pré-lançamento do curso do PET Termas, e o PET Termas tem a aula só de ozônio, porque eu acho que tem que estar inserido um banho de ozônio em alguém que quer montar um spa, um PET Spa. Então, o PET Spa sem o ozônio, eu acho que não tem como. Veja, agora você que tem coisas que a gente pode falar e tem coisas que é interessante. Da área médica humana, nós submetemos certa vez o aparelho, não vem ao caso o hospital em si, mas era na beira da Dutra, e um dos médicos era muito adepto, ele estudou fora e ele era muito adepto ao ozônio. E ele quis implantar lá, para todo acidentado na Dutra, ele quis implantar um banho, na medida do possível, com água ozonizada. Então, ele vem sujo de asfalto, com resto de pneu, com pedaço de carro, ele vem queimado com a roupa que está no corpo. Então, ele lavar. Tem que lavar esse paciente inteiro. E ele, a equipe dele, que tinha um infectologista, que havia uma menor incidência, na ordem de 70% a 75% de infecções causadas não pelo acidente, mas pela
contaminação da própria pista. E aí ele começou a trabalhar, ele desenvolveu, até que ele encontrou um grupo, que era a diretoria, que disse que aquilo era uma grande bobagem. Eles não aceitavam aquilo como um profilático. Então, eles jogaram fora um estudo na prática. Então, a gente encontra realmente muita resistência. De veterinária, a gente encontra, dentro da nossa resistência, são de veterinários. Eles não querem saber de ozônio. Você falou de ozônio, você é acabado. O cara disse que põe lá um arzinho. Ah, o gás mata. Você não pode usar o gás de jeito nenhum. O que a gente tem de pré-cliente que chega e diz assim: nossa, mas eu vi que se eu respirar esse gás eu morro. Aí você vai explicar: você nem respira o gás, ele está dentro da água, ele está dentro do óleo. Você não vai respirar ele. Exatamente. Demais, Luciano, pelo nosso papo. Eu espero que a gente faça outras lives esclarecedoras a respeito do ozônio. Eu sei que eu tenho um super apoio, inclusive, eu gosto muito, eu tenho um aparelho aqui, e eu queria que você desse as considerações finais e falasse da empresa, e o seu contato já está aqui no chat, e suas considerações finais para a gente terminar. Ok. Tá jóia. Então, vamos lá. Eu procuro falar, eu sou muito transparente com isso, a doutora Cláudia já me ouviu falar, ele não é um aparelho milagroso, curandeiro, místico, sideral. Existem as suas limitações, o ozônio tem a sua limitação, ele não descarta, de modo algum, o que o veterinário colocou, mas ele é sempre um coadjuvante, um potencializador daquilo que a gente tem em mãos. Ah, mas o meu bichinho é uma dermatite atópica não responsiva. Vamos tentar um tratamento alternativo de autocura. Na verdade, o ozônio está tentando que o nosso organismo se regenere. É isso que está sendo. Então, é eficaz, é um aparelhinho que, por si só, na simplicidade, entrega o que a gente está propondo, mas entendam, não é rápido, não é milagroso. Existe por trás toda uma tecnologia que nós da O3Tec desenvolvemos para colocar aquilo no mercado. Tem gente que reclama, às vezes, a Mangueira, porque o Venturi. Gente, aquilo demorou demais para ser. Aquilo deu um trabalho miserento para chegar aquilo. Você pode botar numa torneira qualquer de um pet shop, ou de um centro estético, ou de um spa, que ele funcione. A evolução deste aparelho, um dia, vai realmente eliminar algumas coisas. Mas, se a gente quer que aquela pessoa que, com muito esforço, construiu o seu centro estético, construiu lá o seu banho e tosa, ele não tem dinheiro, ou não tem só dinheiro para fazer um mega investimento. Então, a gente tem que manter tudo simples. O simples é mais eficaz. Então, simples e fácil a gente de manipular, tem que abraçar. O genérico, às vezes, é genérico demais, mas a gente precisa disso, porque a empresa também vive de vender. Então, eu não posso ser minucioso em tudo e perder um público que eu sei que está desassistido. Pessoal, isso aí. A gente pensou muito antes de colocar tudo que você tem no mercado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, o meu WhatsApp está aqui. Entre em contato, nem sempre eu respondo na hora, mas não tem problema. Você quer perguntar do zero como faz? Eu vou explicar, eu tenho o maior prazer em explicar, tá bom? Isso aí. Muito obrigada, Luciano. Nós vamos encerrar essa transmissão e vou entrar logo em seguida com o Rick falando de din-din, como que a gente vai ganhar dinheiro, tá bom? Din-din. Muito obrigado, Luciano. Tá obrigado pela sua explicação. Então. E esperamos para outras lives, viu? Até mais. Ok.